Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Você sabia que ET, o extraterrestre de 1982, quase não existiu? Pois é, por trás daquele dedinho que brilha e da bicicleta voando na lua, existe um caldeirão de histórias loucas, bastidores de dar arrepio e coincidências que parecem coisa de outro mundo. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. As curiosidades mais alucinantes sobre o filme que fez o mundo inteiro pedir ET ligar para casa. Mas antes de decolar com a gente, faz o seguinte: você ama cinema, nostalgia e segredo de bastidores? Aperta esse botão de like bem aqui. Acho que é aqui, né? Não sei, tá aí na sua tela. E faça como nosso amigo alienígena. Like Phone Home. Isso mesmo. Quanto mais like, mais a gente traz curiosidades de outro planeta. Combinado? Então segura no guidão da bicicleta e vem comigo que a lua está cheia de surpresas. Bom, galera, esse aqui é um dos vídeos, acho que mais esperado, né? Porque percebi aqui que a galera que assiste o canal aqui é uma galera bem nostálgica. Muitas pessoas me pediram: traz VT, traz VT, traz tal filme e tal. E o ET tá no meio, né? Que é um dos famosos clássicos da sessão da tarde. E demorou, mas tá saindo. Então, bora lá curtir nossas curiosidades de ET. Sabe quando você cria um personagem na infância para vencer a solidão? Pois Steven Spielberg, aos 8 anos, inventou um amigo chamado The Alien, um ser frágil de pescoço longo e olhos tristes que vinha visitá-lo à noite. Isso aconteceu depois que os pais do diretor se divorciaram e ele se sentia deslocado. Anos depois, ao escrever ET, ele pediu para a roteirista Melissa Matson, na época esposa de Harrison Ford, descrever um extraterrestre que fosse o oposto de um monstro assassino, alguém que precisasse de proteção e não que causasse medo. E assim nasceu aquele rostinho enrugado que parece uma passa com olhos de cachorro abandonado. Dá até vontade de abraçar a tela, né? Imagina você, ator mirim, ter que fingir que está conhecendo um boneco pela primeira vez, sendo que já brincou com ele no intervalo do almoço por 3 semanas. Pois foi exatamente isso. E Spielberg filmou todas as cenas do Elliot com o ET vivo e ativo primeiro, que é as mais divertidas. E só depois as cenas que o Alien aparece doentio, pálido e moribundo. O resultado? Henry Thomas, o Elliot, teve que reverter a ordem emocional. Ele já adorava o ET, mas na história o afeto vinha aos poucos. O talento do menino foi tão gigante que ele conseguia chorar de verdade em qualquer take que Spielberg pedisse. A lenda diz que na cena da despedida final, o diretor sussurrou: pensa que nunca mais vai ver o ET. E Henry desabou. Cinema puro. Ou, como diria Martin Scorsese, Absolute Cinema. Duvida? A atriz Patty Welsh tinha uma garganta tão judiada pelo cigarro que parecia que ela engolia um liquidificador. Quando os produtores ouviram sua voz, disseram: é exatamente a de um ser cansado de viajar por galáxias. Ela foi chamada para um estúdio em São Francisco, e lá a equipe pediu que ela lesse falas como ET Phone Home e Out, quando o Elliot pisa no dedo do Alien. Pat, desconfiada, só aceitou o trabalho depois que aumentaram o pagamento de 400 para 800 dólares, o dobro. E o melhor, ela gravou todas as falas em menos de 4 horas, sentada num balde de plástico, virada para ficar na mesma altura encurvada do boneco. Depois, Spielberg modificou levemente a voz com um sintetizador, mas a essência rouca e maternal, que faz a gente sentir pena e amor ao mesmo tempo, é toda dela. Pat faleceu em 1995, mas sua voz continua chamando a Terra. A imagem das 3 bicicletas flutuando sobre a lua cheia é tão perfeita que parece computadorizada. Mas era 82, amigo. Efeito digital era coisa de Star Wars e olhe lá. Para conseguir aquilo, a equipe construiu uma maquete de lua de 2,5 metros de diâmetro e pendurou numa grua, com uma luz atrás.
As bicicletas foram erguidas por cabos de aço e os dublês, incluindo uma mulher de 1,50 m para fazer o ET, pedalavam no ar. Só que durante uma madrugada de filmagem em uma floresta da Califórnia, a polícia recebeu dezenas de ligações de moradores que viram um OVNI com três luzes. Viaturas chegaram no local achando que era um helicóptero ilegal. A produtora Kathleen Kennedy, sim, a mesma de Guerra nas Estrelas e Jurassic Park, teve que mostrar a autorização do prefeito e ainda assim implorar: por favor, só mais uma hora. E conseguiram um take definitivo. Deu até calafrio na equipe. Se você é fã raiz, já deve ter dito essa frase imitando a voz rouca. Mas sabia que o roteiro original dizia apenas ET Home Phone? Sim, invertido, tipo ET Casa Telefone. No dia da filmagem, Henry Thomas estava tão imerso no personagem que quando Spielberg pediu mais emoção, ele começou a repetir ET Phone Home, no loop aflito, enquanto o dedo brilhava. O diretor olhou para o monitor, sorriu e gritou: é isso, nunca mais mude. A partir dali, a frase virou o leitmotiv do filme. E em semanas estampou camisetas, canecas e até um single de sucesso. Sim, houve uma música tema com a frase cantada por um coral de crianças. Curiosidade, na dublagem brasileira virou ET ligar para casa. E até hoje emociona. Vamos dar aquela palminha para o erro mais caro da história do marketing alimentício? A Mars, dona da M&M's, foi procurada pela Universal com a seguinte proposta: US$ 1 milhão, que daria cerca de 3 milhões de reais, ou de dólares corrigido, para ter seu chocolate na cena em que Elliot joga doces no chão para atrair ET. A resposta: não, obrigado. Filme de alienígena feio para crianças vai fracassar. A Hershey's, dona da Reese Pieces, um doce de pasta de amendoim coberto de chocolate, aceitou na hora e pagou apenas 300 mil. Resultado, na semana seguinte à estreia, as vendas da Reese Pieces dispararam 65% e a fábrica não dava conta da demanda. Já a Mars, meses depois, tentou pagar 5 vezes mais para colocar M&M's numa cena deletada. Mas Spielberg respondeu: o ET já tem seu docinho favorito. Moral da história: nunca subestime um alienígena careca. E esqueça Robert Downey Jr. recebendo milhões. O ET de borracha e mecanismo era o artista mais caro do set. Foram três versões do boneco animatrônico. Uma só para cenas estáticas, custando 500 mil. Uma para andar, 800 mil. E uma super articulada para expressões faciais, custando 1,5 milhão. Cada uma operada por uma equipe de 12 a 16 técnicos escondidos em buracos no chão, usando joysticks, cabos e até folha de ar comprimido para fazer o peito do ET respirar. O problema? A borracha de silicone rachava com o calor dos refletores. Os olhos de vidro embaçavam e o pescoço de metal vivia emperrando. Num dia de filmagem, o ET começou a gingar sozinho. Um técnico tinha derrubado café no controle. Spielberg, sem paciência, gritou: ele está bêbado! E mesmo assim usou o take porque achou que dava um ar alienígena desengonçado. Cara, os anos 80 eram selvagens. Na sequência mais angustiante do filme, aquela em que o Elliot encontra o ET branco, frio e quase morto dentro do riacho, o boneco teve que ficar submerso por quase 6 horas de gravação. Só que ninguém previu que a água tratada com cloro iria dissolver a cola especial que segurava os olhos e a pele de silicone. Do nada, no meio da filmagem, Henry Thomas, o Elliot, olha para baixo e vê um dos olhos do ET boiando, descolado, e a boca aberta num sorriso grotesco. O garoto gritou de verdade, e Drew Barrymore, a Jet, saiu correndo do set chorando. O técnico de efeitos especiais mergulhou para salvar o ET, mas a cena já estava no filme, com o olho torto e tudo. Se você prestar atenção no DVD, dá pra ver que o olho esquerdo do ET está levemente desalinhado nessa cena. Trauma? Talvez. Genialidade? Com certeza. Sim,
O país da paz, do ABBA e do design minimalista resolveu barrar ET para menores de 11 anos em 83. Vamos aos motivos oficiais. Primeiro, linguagem chula. O irmão mais velho, Michael, interpretado pelo Robert McNaughton, solta um sonoro shit ao ver o ET bêbado no armário. Na Suécia, isso foi considerado excessivamente agressivo. Nossa, hein? Segundo, perigo psicológico. A cena do ET branco e moribundo, com os olhos saltados, foi considerada potencialmente causadora de pesadelos e trauma infantil. Oh. E, por último, violência implícita. Os adultos com chaves inglesas e os cientistas com seringas perseguindo o ET foram vistos como estímulo ao medo de autoridades. Spielberg, ao saber, deu uma entrevista dizendo: eles não entenderam que o filme é sobre uma criança que salva um amigo. É o oposto de violento. A censura sueca recuou depois de 6 meses, reduzindo para recomendado a partir de 7 anos. Mesmo assim, o caso entrou para a história como uma das classificações mais absurdas do cinema. Imagina se eles vissem Tubarão, hein? Sabe aquela história de que todo sucesso merece uma sequência? Pois entre 84 e 85, Spielberg, pressionado pela Universal, desenvolveu uma ideia para ET2 Nocturnal Freeze, algo como Medos Noturnos. O roteiro escrito às pressas trazia os malvados alienígenas da mesma espécie do ET, sequestrando o Elliot e outras crianças para um planeta distante, onde elas seriam usadas como cobaias em experimentos. ET arrependido voltaria à Terra para ajudar os humanos a invadir o planeta dos vilões. Aí que vem a parte tenebrosa. Teria cenas de tortura infantil implícita, um ET com raio laser nos olhos e até a morte do cachorro Raven para dar presa dramática. Spielberg leu o rascunho, ficou em silêncio por um minuto e disse: isso destruiria a pureza do primeiro filme. Não vou manchar a memória do Elliot. Rasgou o contrato, pagou uma multa de US$ 2 milhões à Universal e nunca mais tocou no assunto. E nós fãs agradecemos até hoje, porque tem coisa que é melhor deixar flutuando na lua. E aí, agora sim, deu fome de curiosidade? Aposto que você já está planejando uma maratona ET com direito a Reese's Pieces e um lenço de papel. Compartilhe essas pérolas com os amigos e faça jus ao legado do dedinho que brilha. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham curtido. Como eu falei, era um dos mais esperados e espero que tenha retorno, né? E qual seria o retorno? Muitas visualizações, muitos likes, novos inscritos, comentários, sugestões para próximos vídeos. Essa aí é a recompensa por esse vídeo, tá bom? Conto com vocês. Agora estou indo. Um grande abraço para o seu amigo Danny Boy e até a próxima. Valeu!